até o seu nascimento. Nesse momento aí, a alma se apossa do indivíduo. É o que o criacionismo defende, que é o que nós também acreditamos. O traducionismo, a concepção que sustenta que a alma e o corpo da criança são herdados dos pais no momento da concepção. Ou seja, se nós fôssemos pelo traducionismo, a alma da criança seria a mesma alma que o pai e a mãe teria. Ou seja, ele seria uma cópia do pai e da mãe. E nós sabemos que não é bem assim. Cada indivíduo é um indivíduo em particular. Ele não é igual ao pai, igual à mãe. Não existe isso. Assim a salvação seria transferida de pai para filho, de mãe para filho. E não existe. Então nós ficamos com criacionismo, com a ação da criação manada por Deus, que é bem diferente. Não se perca. Continue aí. Outra coisa interessante que vamos discutir aqui rapidinho. Quero adiantar com isso aqui. O pecado e a definição disso. Por que o pecado é a definição? Porque na antropologia nós estudamos a concepção do pecado, né? Aonde o homem deixa de existir o homem limpo, natural, para ser o homem comum. Mas qual é a diferença, professor, do homem natural para o homem comum? Simples, é fácil. Jesus era um homem natural. Eu e você somos homens comuns. Por quê? O natural não tem mistura. O natural é perfeito. O natural, vou dar um exemplo aqui bem claro. A farinha de trigo. Tem a farinha de trigo integral e a farinha de trigo refinada. A farinha de trigo integral é a farinha de trigo natural. Ela saiu da planta, não passou pelo processo químico e está ali natural. E a farinha de trigo fortificada com ácido fólico é uma farinha de trigo química. Ela saiu da planta e passou pela química, né, que refina a farinha e faz aquele que você conhecemos. Percebeu do natural para o comum? Porque a farinha de trigo normal, aquela que passou pelo produto químico, ela é comum. Mas a farinha de trigo natural, ela não passou por esse processo. Então Jesus não passou pela ação pecaminosa. Então ele era um homem comum. Não, melhor, desculpa. Um homem natural. Nós passamos por esse processo. Então nós somos comuns. Entendeu? Essa é a diferença de um para o outro. Então o pecado fez essa diferença. Transformou um homem de natural para um homem comum. Cristo não pecou, então continuou sendo um homem natural. Pecado deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Isso é definição de pecado. Deixar de se conformar com a lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza, deixar disso. Isso diz um grande teólogo chamado Grundel, ele que diz isso, né? E é verdade, né? Quando o indivíduo passa isso, ele deixa a ordem natural e passa a existir a partir de uma ordem comum, que é uma ordem que eu e você não pretende. Nós pretendemos voltar ao natural e não sermos comum, né? Então essa é uma definição do pecado, não se aparte disso. Cuidado, vamos analisar isso direitinho. Origem e responsabilidade. Veja bem, origem do pecado. Os homens e os anjos pecaram voluntariamente. Responsabilidade pessoal. Isso não tem nada a ver com a ação de Deus. O homem pecou porque quis pecar. Os anjos pecaram porque voluntariamente quiseram pecar. Responsabilidade pessoal. Deus permitiu que o pecado pudesse ser praticado com uma escolha, soberania dele. Ele permitiu, ele não disse faça. Ele permitiu. E o indivíduo fez. Então, soberanamente, Deus deu opção ao homem para o homem pecar. Por isso que a antropologia é bem cética, né? Em alguns aspectos, assim, poxa, mas o homem tinha a escolha de não pecar. Ele preferiu pecar, então ele preferiu fazer errado, né? Então, culpa dele, é com ele, deixa ele fazer errado. Lá na frente ele vai perceber que ser comum não é normal. O normal é ser natural, forte, feito como era o primeiro, entendeu? Isso que ele tem que entender. Mas o homem, na verdade, entende isso lá na frente.
né? Então tem que entender o que é responsabilidade pessoal no pecado e o que é soberania de Deus. E aqui são duas coisas bem distintas, né? Vamos lá? Consequência negativa do pecado. Primeiro, culpa herdada. Somos considerados culpados por causa do pecado de Adão. Romanos 5, 12 e 21. Corrupção herdada. Temos uma natureza pecaminosa por causa de Adão. E a gente vai ver já já alguns versículos que provam isso aqui. Vou trazer já já para você. Veja que forte. Fica aí comigo.